Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos vós, família Canção Nova, que através destes meios de comunicação e desta grande rede de difusão do Evangelho, que é a Canção Nova, nos predispomos também a alimentar e a aprofundar com clareza a nossa fé. Sou o Padre José Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco faço caminho com este desejo de que todos nos possamos também aperfeiçoar na beleza da nossa fé, possamos também dar testemunho mais credível da nossa própria fé e, acima de tudo, possamos ser esses bons discípulos missionários de Cristo. Já introduzimos no programa anterior o sacramento do batismo. É um dos sacramentos muito familiares, até porque, felizmente, que ainda todas as famílias vão pedir o batismo, mas é importante perceber porquê que se pede o batismo, para que é que ele serve e o que é que ele representa para nós, não é? E o Catecismo traz-nos essa maravilha de nos ajudar a perceber claramente que se trata de um renascimento de novo, por isso a água, não é? A água serve para lavar, para purificar, para regenerar, para dar vida nova. E, portanto, o batismo é feito na água, nesse sentido de que há uma lavagem do pecado para a vida da graça de Deus, que depois deve continuar. Por isso é que terminávamos o último programa falando da fé. Se não houver fé, não vai haver continuação. Houve ali um ato isolado, não é? Ora, o batismo, como qualquer sacramento, não é uma cerimónia, não é? Ainda se pensa muito hoje em dia que basta ir à igreja fazer aquela cerimónia. Não. Aqui não há cerimónias, começa-se uma caminhada de fé, não é? Que depois não termina. Ora, mas só não termina se houver continuidade, não é? É como a chamada primeira comunhão. Significa a primeira vez que nós comungamos Jesus na Eucaristia, mas que não pode parar ali, senão ficaria comunhão única, não é? Também aqui o batismo tem que ser depois continuado, não é? Há um começo de vida nova, que pode ser em qualquer altura da vida, naturalmente. É desejável que seja nas crianças, já veremos também isso porquê, mas é importante que depois haja esse crescimento. Imaginai, ninguém é capaz de plantar uma flor, não é? Uma roseira, seja qual tipo de flor, se depois não cuidar desse jardim, não é? Se o jardim ficar facilmente cheio de ervas daninhas, vai naturalmente absorver, digamos, o alimento daquelas plantas, e aquelas flores, por muito bonitas que pudessem ser, não vão ser flores nenhumas. Portanto, se os canteiros dos nossos jardins exigem tanto esforço, tanto cuidado, muito mais também a vida de cada pessoa. Portanto, o crescimento na fé de uma pessoa é um trabalho contínuo, permanente. Sobretudo para esclarecer dúvidas que já sei que existem, que é pensar que pode haver dois batismos, não é? E há pessoas que dizem, mas o fulano foi batizado 2 vezes, então é isso. Não. Ninguém pode ser batizado 2 vezes. Porque o batismo, quando nós o celebramos, ele é único porque imprime caráter e chega. E depois há um registro nas paróquias ou nos santuários, onde é celebrado, há sempre um registro. O chamado livro de assentos, não é? Onde se diz que aquela criança ou aquele adulto, não é? Foram batizados no dia tanto de tal, eram seus pais, o senhor fulano e a senhora fulana, eram seus avós, foram seus padrinhos, pronto. Fica ali o essencial. Mas pode acontecer de algumas vezes haver um lapso, não haver registro, depois haver um livro que foi extraviado, pode ter havido um incêndio e queimarem-se o livro, enfim. Há possibilidades de muitos incidentes. E pode acontecer de não haver registro. Não é? E quando a pessoa, mais tarde, por exemplo, para o casamento, vai precisar de uma certidão de batismo, vai-se deparar com a falta desse assento, desse registro.
Mas, se houver pessoas, e grande parte dos casos acontece, não é? Os pais ainda estão vivos, quando os filhos vão casar, não é? Os padrinhos também, ou então outros familiares. Então, desde que haja duas testemunhas que estiveram presentes naquele batismo, mesmo sem haver o tal registro, o que é que o sacerdote faz? Faz uma justificação de batismo, que no fundo é um assento de batismo baseado nos dados do próprio e, sobretudo, das testemunhas, não é? Porque o próprio era bebé, quase nada se lembra, naturalmente, não é? Mas as testemunhas estiveram presentes, lembram-se dos factos, dos acontecimentos, faz-se esse registro, leva-se à cura diocesana para ser registado e depois faz-se o assento no livro da paróquia naquele ano. Portanto, imaginemos que agora, no ano que estamos, neste ano presente, alguém fazia uma justificação de batismo de uma pessoa que tinha sido batizada em 1970. Mas como não tinha havido registro nessa altura, ficou o registro agora, neste ano. Portanto, não fica naquele, mas com uma notazinha a dizer que este registro refere-se ao ano 1970. E isso já não precisamos de batizar ninguém, não é? Porque já está batizado. E há provas. Pô. Só se pode batizar alguém quando deixa de haver provas. Isto é, quando de facto não há nenhum registro, não há testemunhas, a pessoa diz que se lembra de ouvir dizer que foi batizada, mas não tem provas. Então o que é que se faz? Não se batiza de novo, como muita gente diz, mas batiza-se apenas com esta fórmula, dizendo o nome da pessoa, e eu te batizo sob condição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, porquê que se diz sob condição? Porque se realmente já tinha havido batizado, estava feito, já está batizado. Se não houve, ficou naquele momento. Portanto, porque basta batizarmos uma vez na vida, não é? Não é necessário batizar duas, de forma nenhuma. Pronto, é apenas o batismo que se faz uma só vez e que imprime caráter, porque reparem, pode levantar-se perguntas na cabeça das pessoas, é normal, mas não precisamos de pensar que isto é muito difícil. Quando nós nascemos, até morrermos, somos sempre filhos daquele pai e daquela mãe. Não somos filhos agora, vamos deixar de ser filhos uns tempos, voltamos a ser filhos, não. Portanto, não precisamos de voltar a nascer para ser filhos, não é? Nascemos, já somos filhos. Também no batismo, somos batizados, já somos de Cristo, já somos templos vivos de Cristo. Porquê é que conserva a Igreja a prática do batismo das crianças? A Igreja reserva desde tempos antigos o batismo das crianças. Existe uma razão para isso. Antes de nos termos decidido por Deus, já Deus se tinha decidido por nós. O batismo é, portanto, uma graça, um imerecido dom de Deus, que nos acolhe incondicionalmente. Os pais crentes que desejam o melhor para o seu filho, para a sua filha, desejam para ele também o batismo, em que a criança é retirada do influxo do pecado original e do poder da morte. Portanto, batizamos crianças porque, primeiro, temos a garantia de que os pais são crentes, têm fé, e os padrinhos. E, portanto, se os pais, por natureza, querem sempre dar o melhor aos seus filhos, na educação, nos valores, e também às vezes na parte económica, não é? Também podem e também devem querer dar o melhor na fé. E o que é o melhor da fé? É exatamente libertar aquela criança do pecado original, não é? E, digamos, da morte. Então, estando batizado, alguém está em Deus. E estar em Deus é muito melhor do que estar fora de Deus. Portanto, a grande diferença entre o batizado e o não batizado é que um é criatura de Deus, mas o batizado torna-se filho muito amado de Deus. Portanto, quem pode batizar? É uma pergunta que surge muitas vezes. Só os padres, só os bispos? Pois é evidente que os ministros sagrados são os que têm, em primeiro lugar, o dever de presidir a todas as celebrações cristãs, o Papa, os bispos, os presbíteros, mas o batismo, exatamente por ser tão importante, e que no fundo é o início da vida cristã daquela pessoa, não é? A porta de entrada para a fé. Atenção, quando dizemos porta de entrada, não significa que só se possa entrar na igreja Casa de Deus, depois do batismo. Não. Foi um erro que se cometeu. Não. A entrada na igreja pode ser em qualquer altura. Qualquer criança pode ir à igreja antes de ser batizada. Não tem qualquer limite
Essas são ideias mais de superstição do que de outra coisa. Pronto, mas quando dizemos porta da fé, a entrada, porque no fundo o nosso primeiro momento marcante de fé é o batismo. Portanto, é a porta de entrada da nossa vida cristã, do começo da tal vida eterna, que nunca mais termina, mesmo depois da morte biológica. Então, a partida não há limites, mas é uma entrada, é o começo, não é? Então, reparem, por ser tão importante, a Igreja permite que qualquer pessoa, mesmo não crente, reparem bem, mesmo não crente, possa batizar, desde que o faça com a intenção da Igreja. E o batismo é isto apenas, não é? Isto é que é o batismo. Pois a celebração do batismo é muito mais longa, mais participativa, mas quando falamos em batismo de emergência, não é? Porque é desse caso que estamos a falar, por isso qualquer pessoa pode batizar, quando se trata de uma emergência, então é apenas dizer o nome daquela criança e usar a fórmula: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante que esta fórmula se mantenha. Não vai há muitos meses atrás, onde, algures num país, alguém batizou uma criança dizendo que nós te batizamos, trocou o eu por nós, não é? Na fé do papá, da mamá, dos avózinhos, não sei quantos. Para quem estava lá na celebração, alguém que achou isto um bocadinho estranho e resolveu consultar a Santa Sé, se isto era possível, se era viável. E a Santa Sé respondeu que não. Portanto, aquele batismo tinha sido nulo. Ou seja, a criança não foi batizada, porque a forma não foi devidamente usada, não é? Isso fez com que 2 sacerdotes da América Latina fossem ver os seus vídeos de batismo e depararam-se com o mesmo problema. Isto é, não tinham sido batizados, porque a fórmula que o sacerdote usou no dia do batismo deles foi também essa: nós te batizamos. Então reparem o trabalho que isto deu e a complicação que deu, não é? 2 padres, não é? Que no fundo não eram padres, porque não estavam batizados, não é? Tiveram que ser batizados, crismados, voltar a ser ordenados padres. Eram padres há poucos anos ainda, portanto. Mas reparem, isto transtorna muito a vida das pessoas, e quando nós queremos, às vezes, entrar apenas pela simpatia humana, não é? Não. Há uma fórmula que é muito concreta: somos batizados na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus Pai, Deus Espírito Santo. Portanto, é nessa comunhão. Portanto, por isso é que somos templos de Deus, não é? Templos de Deus, porque Deus passa a habitar em nós. Então não podemos estar aqui com linguagens mais ou menos bonitas, românticas, porque estamos a estragar naturalmente aquilo que é um ato de fé. Portanto, a fórmula é clara e, repito, qualquer pessoa, em caso de emergência, pode batizar. Naturalmente que os ministros do batismo por excelência são sempre o Papa, os bispos, os presbíteros, os padres e os diáconos, tendo em conta a celebração. Imaginemos que uma criança é batizada de emergência por um fiel leigo, porque não era possível nenhum padre naquele momento, e a pessoa derramou água sobre aquela criança, batizou como devia ser, não é? Dizendo o nome da criança: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A criança, entretanto, recuperou a sua saúde, ficou bem. O que deve ser feito? Ir à igreja, portanto, combinar com o parco daquela comunidade, e fazem-se os ritos iniciais e os explicativos. Não se batiza, porque já está batizada, mas faz-se o resto da celebração, que, aliás, aconselhávamos a que pudessem ir ao Catecismo da Igreja Católica, este livrinho simpático e bem explícito, e nos números 1234 até ao número 1292 pudéssemos ver tudo o que é o batismo. A celebração passo por passo, não é? Porque é que se faz o sinal da cruz? Porque é que se anuncia a palavra de Deus? Porque é que se faz um som do óleo no peito antes do batismo, que é no fundo um primeiro exorcismo, não é? Libertar o mal daquela criança, que é a consequência do pecado original. Por aí fora, a própria água, que deve ser benzida, como sabemos, se for benzida na vigília pascal, deve ser usada até ao domingo de Pentecostes. Se for depois de um batizado feito a seguir ao Pentecostes, até à nova vigília pascal, deve ser benzida naquela celebração. Mas, portanto, aqui o próprio Catecismo, de forma muito clara, explica muito bem, passo por passo, o significado de cada um dos gestos, porque
é verdade que hoje há um problema, não é? Participa-se na celebração, mas não se percebe o significado daqueles gestos. Acha-se que são muitos ritos, muitos gestos. Nada é mágico, atenção, não há magia, há apenas atos de fé que são feitos, que simbolizam, portanto, cada um deles tem um símbolo muito próprio, não é? Porquê é que se unge a criança com óleo no peito antes do batismo? Repito, para exorcizar, para retirar o mal, o pecado. E porquê, por exemplo, na Grécia Antiga, usava-se na chamada luta livre, não havendo bálsamos como há hoje, os lutadores untavam os seus corpos com azeite. Por um lado, o azeite fortalece, não é? Porque o azeite entra nos poros e facilmente nos fortalece. Aliás, é um dos alimentos mais fortes que nós temos. Mas, por outro lado, também impedia que o adversário, quando tocasse naquela pessoa, não pudesse amarrá-lo, escorregava, portanto. E assim, cada um era sempre vencedor, porque não podia derrubar o adversário, não é? Ora, aqui passa-se o mesmo, nós como que nos fortalecemos para que o demónio não nos derrube, não nos domine, digamos assim. Portanto, o batismo é essa libertação do pecado e é, ao mesmo tempo, essa tornar-se membro de Cristo. Depois o crisma, um som do óleo na fronte, é também dizer que o óleo penetra nos nossos poros, não é? E o crisma significa esta fortaleza de Deus, não é? Sermos fortes, sermos aventureiros, sermos corajosos. Portanto, porque o azeite, nós chamamos óleo santo, mas é o azeite, naturalmente, é esse símbolo da fortaleza, não é? De Deus. Então, quando alguém é batizado, é inserido nessa força de Deus, nessa vida de Deus, como que há uma vida nova a percorrer aquelas veias de sangue daquela pessoa. E isso, então, é sinal de que há uma nova vida. Portanto, está-nos explicado o que é quem pode batizar, o próprio símbolo em si, ou o ritual da celebração em si, que está aqui no Catecismo. Põe-se uma outra pergunta. Porventura, o batismo é o único caminho para a salvação? Ora, reparem que a questão da salvação é sempre uma questão importante, não é? Já no tempo de Jesus, um jovem foi ter com ele e se prostrou diante dele e perguntou-lhe o que devo fazer para entrar na vida eterna. Portanto, esta questão última da vida, digamos, não é? O sentido único da vida e último, é sempre importante e nós cristãos temos que o pôr também com muita ênfase. Para todos os que acolheram o Evangelho e ouviram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o batismo é o único caminho para Deus e para a salvação. É verdade que Cristo morreu por toda a humanidade, portanto também encontram a salvação as pessoas que, embora não tenham tido coração sincero e orientam uma vida segundo a sua consciência, embora não tenham conhecido Cristo, mas procuram a Deus e orientam a sua vida com consciência. Portanto, ou seja, para não haver muitas dúvidas, para quem nasce como nós, de uma família cristã, em comunidades cristãs, é evidente que só há salvação se formos batizados, não é? Porque somos uma geração cristã e é a partir do batismo que nós começamos a vida eterna. Portanto, então é importante batizar. Se não se batizar alguém, não é tão fácil essa pessoa ser salva, não é? Penso que nos recordamos de uma história que ouvimos há uns tempos atrás de uma família na Argentina que, não sendo batizada, pronto, o casal não eram batizados, também não batizaram os filhos, mas uma das filhas, através de pessoas amigas, descobriu Cristo e fez uma caminhada de fé e foi batizada. E, inclusive, até perguntou aos pais se eles não se importavam, apesar da pessoa ser adulta, eles disseram que não. Entretanto, o pai faleceu, não foi batizado, mas a mãe ficou mais ao cuidado daquela filha, que era batizada. E conversavam muito, naturalmente, não é? E a filha sempre deu atenção aos pais, como todos os filhos devem dar, mas aquela, por sua vez, teve um cuidado maior com a mãe. Ao ponto de um dia estarem a conversar, a mãe estava já acamada, estavam a conversar, conversa de mãe e filha, não é? A mãe deitada na caminha e a filha sentada numa cadeira ao lado, e a mãe perguntou o que é que mudou na filha depois do batismo. E a filha contou a experiência, não é? E como as experiências são únicas, não se podem repetir,
aquela mãe, ao ouvir esta história, né, da filha, ouvir a experiência da filha, a alturas tantas interrompe a filha e diz: sabes, minha filha, o que é que eu desejava agora? E a filha disse: não, mãe, mas diga, desejava ser batizada. Então a filha não hesitou, levantou-se, foi buscar um recipiente com água, inclinou a mãe um pouquinho para fora da cama, da cabeça para fora da cama, e batizou a mãe. Usando a forma natural do batismo, né? Disse o nome da mãe: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passada uma hora, a mãe faleceu. Procedeu-se ao funeral, como é natural, mas a filha ficou sempre com uma dúvida: fiz bem, não fiz bem? Então foi ter com o bispo da diocese, passados uns tempos, porque esta dúvida persistia-lhe muito. E o bispo, quando ouviu esta história, e ela perguntou: mas eu fiz bem, senhor bispo? E ele disse: fizeste, minha filha, porque assim naquele momento tu meteste a tua mãe no céu. Não é? E esse bispo, todos nós o conhecemos, que é o Papa Francisco, só que era o cardeal de Buenos Aires, e esta senhora era uma diocesana da sua diocese de Buenos Aires. Não é? Portanto, mas passou-se naquela diocese, como se podia passar noutra. O importante é percebermos que aquele gesto daquela filha, houve o desejo da mãe de ser batizada, talvez por ouvir o testemunho da filha, não é? E por ver como a filha, depois de batizada, talvez até se tenha tornado melhor pessoa, não é? Então a mãe quis também receber esta graça. Então a filha fez com que a mãe pudesse ser salva a partir do batismo. Mas repito, pode haver também pessoas que, sem serem batizadas, mas pela sua seriedade de vida, porque procuram a Deus, não é? De coração sincero, até não conhecem Cristo, não tiveram nunca ninguém que lhes falasse de Cristo, naturalmente, mas a sua vida é honesta, há uma procura constante da verdade, então essas podem também ser salvas. É o chamado batismo de desejo. Não é? Atenção que não é para toda a gente, não podemos agora dizer: afinal, se toda a gente é salva, seja batizado, não é naturalmente assim. Não é? Para todos aqueles que podem e que estão no caminho da fé, devem ser batizados. Naturalmente estamos a dizer apenas aquelas pessoas que, não conhecendo Cristo, não tendo quem lhes fale de Cristo, mas que têm uma vida reta, autêntica, verdadeira, honesta, e que procuram sempre a verdade, pois, no fundo, como que há um desejo implícito de estar com Deus sem conhecerem. Então essas poderão ser salvas. Não é? E Deus tem os seus desígnios de salvação. Não somos nós que vamos dizer a Deus quem é que Ele deve salvar, por amor de Deus. Não é? É Deus que sabe quem deve salvar e Deus tem os seus desígnios para salvar. Mas o importante é termos consciência. Não desperdiçarmos esta riqueza que é o batismo e, portanto, darmos valor sempre à celebração do batismo, não como cerimónia, não como apenas festa de aniversário, como acontece com muitos batizados, que é apenas uma festa de aniversário porque a criancinha faz 1 aninho, 2 aninhos naquele dia e aproveita-se 2 em 1. Não deve ser para isso. Mas devemos ter a consciência que o batizado é tornar aquela pessoa membro vivo de Cristo, templo do Espírito Santo e, naturalmente, uma pessoa que vai caminhar em direção à vida eterna porque fez esse início a partir do batismo. No fundo, podíamos perguntar o que acontece no batismo. No batismo, tornámos-nos membros do corpo de Cristo, irmãos e irmãs do nosso Redentor e filhos de Deus. Somos libertados do pecado e arrebatados da morte, ensinados a uma vida na alegria dos redimidos. Portanto, estão a perceber esta consciência de que no batismo acontecem várias coisas, e todas elas importantes. Tornámos-nos irmãos, não é? Porque membros do corpo de Cristo, filhos muito amados de Deus, libertados do pecado e iniciamos aí então a vida eterna. Portanto, repito, é importante dar mais valor ao batismo, porventura do que se tem dado até agora, percebendo que é um começo de vida nova, mas um começo de vida nova cheio naturalmente de virtudes. Que significado tem o nome dado na ocasião do batismo? Portanto, já há um bocadinho aludi a isso, significa naturalmente que Deus nos olha pelo nosso nome como seres únicos, né? Para Deus também não há apelidos, não há esse problema, porque Deus sabe quem é o José, quem é a Maria, quem é o António, quem é a Francisca, quem é o Joaquim. Então sabe, e importa percebermos que o nome, aliás, na nossa cultura não se tem dado tanto esse valor, mas
O nome até significa uma missão. E reparem que a Igreja ainda hoje permanece com os Papas, não é? Quando um Papa é eleito, escolhe um nome. E o nome também consoante a missão que ele quer exercer a partir daquele momento em que o Senhor escolheu para aquela missão, não é? Portanto, ou continuar o projeto do seu antecessor, e por isso nós temos, por exemplo, João Paulo, não é? Ou temos Bento, fomos até ao 16, agora Francisco, porque, como sabemos, e o próprio Papa já nos contou essa história, não é? Quando estava a ser a contagem dos votos, ouvia-se Bergoglio, 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 né? E um cardeal que está ao lado do Papa do atual Papa Francisco, né? Cardeal Bergoglio, dizia: ao seres eleito, não te esqueças dos pobres, né? Pobres, São Francisco de Assis, portanto. E então ele, quando viu que foi eleito, lhe perguntaram que nome queres ter, disse Francisco, para se lembrar dos pobres, né? Para ser uma igreja mais a imagem dos pobres. Então, os nomes têm a ver com a missão. João Batista veio para ser mensageiro de Deus, por isso é João. Ou seja, é importante percebermos que o nome não pode ser apenas porque é bonito ou porque é o nome mais usado nas telenovelas, não. É importante olharmos para a missão do nome em si. E por isso Deus conhece-nos pelo nosso nome. Já o profeta Isaías dizia: e porque devem os cristãos escolher para o batismo o nome de grandes santos? Por uma razão especial, é que nós somos batizados para ser santos, não é? A nossa meta é a vida eterna, portanto é a santidade. Ora, os santos também são inspiradores para nós, são intercessores. Aliás, no batismo nós rezamos ou cantamos a ladainha dos santos, que são aqueles que nos vão interceder por aquela pessoa durante a sua vida. Então, se escolhermos o nome de um santo, estamos também a olhar para aquele que é imagem para nós, que é modelo e que é ao mesmo tempo intercessor junto de Deus. Oxalá todos valorizemos o nosso batismo e, por que não, saibamos o dia do batismo, não é? Eu recordo todos os anos, celebro o dia do meu batismo, a 5 de setembro, com muita alegria. Se posso, vou à igreja onde fui batizado e ou com o meu parco celebro a Eucaristia para recordar o dia em que naquela fonte batismal me tornei cristão. Se não é possível, pois na paróquia onde estou celebro, mas recordo sempre o batismo não para fazer festa, não por causa de um bolo nem de champanhe, mas porque sei que naquele dia Deus me fez seu filho muito amado e foi a minha grande consagração a Deus. E para sermos mais fiéis então ao Senhor, continuamos a aprofundar a beleza da nossa fé, pedimos a sua intercessão e a sua bênção para nos fortalecer nesta caminhada até um dia nos encontrarmos na vida eterna. Que o Senhor derrame sobre todos a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.